A convidada do Inconfidências de hoje é a escritora Guiomar de Gramont. Mineira de Ouro Preto, Guiomar é idealizadora e curadora de um dos maiores eventos literários do país, o Fórum das Letras. Filósofa e historiadora, dirige o Instituto de Filosofia, Artes e Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto. Guiomar de Gramont tem 15 obras publicadas. Guiomar, seja muito bem-vinda ao Inconfidências. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui. Para mim que é um prazer estar aqui com vocês. Guiomar, me permita ler o que é você. Historiadora, professora, poetisa, contista, romancista, curadora, organizadora e produtora cultural. E ainda corro o risco de ter deixado alguma coisa para trás. Hoje, a Guiomar de Gramont é mais o quê? O que mais te deixa feliz de fazer? Eu adoro escrever. Isso ficou assim muito claro para mim esse ano. Eu tinha várias tarefas para realizar, inclusive uma que era a escrita de um texto acadêmico sobre um assunto que me interessava, e tinha uma peça de teatro que eu tinha que rascunhar, que fazer primeiro esboço dela. E a tarefa mais prazerosa para mim era a peça. Então ficou muito claro para mim que a escrita é a minha opção, é o que eu quero dedicar, né, os anos que me restam de vida, né, é a escrita. Você é idealizadora e curadora de um grande evento literário em Minas, que é o Fórum das Letras de Ouro Preto. E você sempre disse que o Fórum tem uma missão, que é a de formar leitores. E aí, a partir disso, eu pergunto, do que depende essa formação de leitores? De muitos fatores. Desde a família pode introduzir a criança na leitura, o prazer de ler é algo que tem que ser apresentado para a criança também, e muitas vezes são dadas para ela textos chatos de ler, né? Ela é obrigada a ler na escola coisas que são fora da faixa dela, que ela não tem interesse. Então a criança precisa ser iniciada na leitura para que ela encontre ali realmente um prazer, porque é isso que vai fazer com que ela se torne um leitor depois. Ainda sobre o Fórum das Letras, o tema desse ano foram os 50 anos do golpe militar. E você tem uma história particular com o golpe, porque o seu pai foi vítima da ditadura militar. Como é que foi tratado esse tema e o quanto da sua intimidade estava presente naquelas discussões? Para mim é fundamental que se abram os arquivos. Eu acho que o Brasil é um país que sepultou essa memória, né? Interrompeu, a gente não esquadrinhou o que aconteceu, até porque a lei da anistia, que perdoou tanto torturados quanto torturadores, acabou fazendo com que fosse colocada uma pedra em cima desse assunto. E eu acho que é um assunto que fez sofrer muitas famílias, como foi o caso da minha família, e que merece ser trazido à tona. Então foi muito forte para mim, foi muito intenso esse fórum, né? E todas as discussões parecia que tinham realmente muito a ver comigo, né? Com a minha história, eu me identificava com muitas das questões que estavam sendo tratadas ali. Você tem um trânsito muito interessante na Europa, e aí, aproveitando isso, eu queria saber se a literatura brasileira ainda tem a mesma força na Europa que tinha tempos atrás. Eu acho que é um momento excelente para a literatura brasileira fora do Brasil. E eu contribuí um pouquinho com isso quando trabalhei na Biblioteca Nacional, com um programa de traduções. Hoje o Brasil está com uma bolsa de tradução que é paga para o tradutor no exterior, que é importantíssima, porque ela incentiva muito as editoras lá fora a publicarem autores brasileiros. E é preciso que eventos como o Salão de Paris e como a Feira de Frankfurt, que se incentive mesmo a homenagem ao Brasil, que o governo banque essas homenagens, para que os escritores brasileiros sejam mais lidos lá fora e mais valorizados aqui dentro, consequentemente. Nos últimos anos tem crescido muito o número de eventos literários no Brasil, e aí vamos particularizar isso para Minas Gerais. Muitos desses eventos
com a sua participação. Inclusive, nós estamos no espaço agora da Bienal do Livro em Minas, que você já participou bem ativamente na programação. De que maneira esses eventos eles contribuem para um aumento do número de leitores? Eu acho que são importantíssimos, não apenas porque as pessoas que vêm aqui à Bienal, elas têm a oportunidade de conversar com o seu autor, de ouvi-lo, de trocar ideias, mas a mídia que esses eventos irradiam, a forma de divulgação que eles promovem é muito grande. Então isso faz com que o autor que vem à Bienal chegue também a outros espaços na região em que a Bienal se realiza. É uma grande festa do livro e por isso é muito bom estar aqui. E aí, pensando em leitura ainda, a gente consegue constatar que lê-se mais, inclusive a partir desses grandes eventos, desses novos eventos. Mas ainda lê-se mal no Brasil? Sim, infelizmente há muitos analfabetos funcionais, vamos dizer assim, pessoas que são capazes de decifrar as letras, mas não são capazes de compreender os conteúdos que elas estão lendo. Então é preciso mudar essa realidade, é preciso fazer mesmo com que mais pessoas acedam ao universo da leitura, com programas de doação de livros, com programas de incentivo à leitura. É preciso muitos esforços combinados para fazer o brasileiro ler mais. Vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de política. Nós estamos encerrando no Estado 12 anos da gestão do PSDB, que deu uma atenção destacada à cultura, de alguma maneira. Quais são as expectativas dos produtores, dos agitadores culturais, para esse mandato agora do governador Fernando Pimentel? Eu espero que o governador dê atenção, sobretudo, aos professores das redes públicas. Eu acho que os professores precisam ter um salário digno para que eles possam ficar apenas naquela função, não ter que equilibrar vários empregos, né? Poder se dedicar com amor, com a doação que eles já têm natural à sua profissão, tendo uma compensação. Não é? Nós sabemos da dificuldade de se publicar um livro no Brasil, em grandes editoras. E aí, uma resposta foi crescendo o mercado de pequenas editoras. Qual é a importância desse mercado de pequenas editoras para esse fomento à publicação, para essa efervescência literária? As pequenas editoras são fundamentais, porque elas que movimentam mesmo o mercado do livro, elas revelam novos autores, elas fazem com que autores muito interessantes comecem a se destacar. Então elas oxigenam o mundo do livro. As grandes editoras publicam os que já são conhecidos, os que já são famosos. As pequenas editoras, elas fazem com que a gente revele mesmo novos talentos. Guiomar, você viveu entre Ouro Preto e Brasília e se fixou em Ouro Preto. De que maneira e em que medida Ouro Preto te inspira na produção literária? Ouro Preto é orgânica para mim, assim, eu sou Ouro Preto, assim, e toda vez, assim, quando eu tô lá, assim, uma manhã, pássaros, assim, que, numa torre de igreja, assim, um raio de sol, ou quando eu passo na frente da São Francisco, eu me sinto uma privilegiada, assim, uma pessoa que realmente está num lugar que é muito especial, um lugar feito para criar, né? Um lugar feito para pensar e, sobretudo, o tempo que a cidade pequena proporciona é fundamental, assim, é muito fácil você ir e vir dos lugares, isso multiplica o seu tempo e te torna muito mais capaz de produzir do que em outras cidades. Aproveitando esse papo de inspiração, você já disse em algumas ocasiões que tem um quê rodriguiano nos seus escritos. Essa afinidade com a escrita de Nelson Rodrigues é puramente literária ou tem a ver com afinidade de experiência de vida também, de fatalismo e de descortinar as coisas? Eu acho que eu fui uma pessoa muito mais reprimida, assim, por uma série de fatores religiosos, né? A vida mesmo numa cidade pequena e tudo
e assim, carregada de emoções. E essas emoções, eu encontrei na literatura vazão para elas. Então, por isso a minha literatura veio inicialmente com uma carga maior de erotismo, de violência, né? Os meus primeiros textos tinham essa marca. E ela se suavizou um pouco, ela mudou. Talvez não suavizou, mas ela mudou. Isso vai aparecer no meu próximo romance. Muito se tem discutido hoje sobre a oposição entre o livro impresso e os e-books. E aí tem explicação para tudo, tem especulação para tudo. E muitos dizem que o livro ele vai se tornar um artigo artesanal. Assim. Como que é a sua compreensão dessa relação entre livro impresso e e-book, livro digital? O e-book vai promover uma modificação radical mesmo na forma da gente se relacionar com a leitura. Para começar simultaneidade no tempo. O escritor vai poder escrever quase que ao mesmo tempo em que ele está sendo lido, né? Isso é incrível, assim, a gente acompanhar o processo de escrita. Outra coisa que vai implodir é os direitos autorais, a autoria, é uma coisa assim, a gente não sabe o que vai acontecer com a autoria, já está sendo assim nas redes sociais, você manda um texto e de repente aquele texto está sendo reproduzido e você não sabe mais de quem é aquele texto. Então há muitas modificações que vão ser feitas. E eu acho que o livro, tal como a gente conhece hoje, o livro em papel, vai ganhar cada vez mais o estatuto de um objeto raro, bonito, interessante, uma obra de arte, e que algumas pessoas vão ter, né, cada vez mais apreciar e colecionar como algo em que a forma revela alguma coisa como do conteúdo, como um quadro, isso mesmo. Guiomar, você deixou o cargo de editora de ficção na Editora Record para poder trabalhar mais a sua produção literária. Então, o que a gente pode esperar por aí? Você começou a falar do seu próximo romance, o que vem por aí? Vem esse livro, que provavelmente vai se chamar O Irmão Mais Velho, que é a história de uma jornalista que perdeu o irmão dela na guerrilha do Araguaia, quando ela era criança, ele foi embora, e que ela faz esforços, meio como um detetive, para procurar saber o que aconteceu com ele. E ela encontra diários da guerrilha, eu me inspirei em vários diários de verdade, diários que existiram mesmo, para construir esse livro. É um livro muito complexo e interessante, com um movimento interessante, e que fala da angústia de várias famílias, como a minha, né, que perderam entes queridos, que não puderam enterrar, muitas vezes, esses parentes, então que eles ficaram encantados, virou uma presença eterna na vida dessas pessoas. Guiomar, para a gente poder encerrar, me responda, ler deveria ser proibido? Qual o poder de transformação da leitura? A leitura faz o homem se tornar perigosamente humano, como eu já escrevi. Então, é por isso que a leitura é subversiva, por isso que incomoda tanto alguns setores da sociedade, que as pessoas se tornem mais educadas, por isso que se tenta muitas vezes sufocar a educação. Por quê? Porque a educação traz a crítica, e a crítica é a transformação da sociedade, faz com que o mundo se torne melhor e mais interessante. Quem critica, quem tem voz, quem tem opinião, transforma o mundo ao seu redor. E isso é o que um leitor é capaz de fazer. Guiomar, um prazer conversar com você. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada a vocês. E sucesso. Foi ótimo também. Obrigado. Para você que nos assiste até aqui, nós voltamos na próxima semana com mais um Inconfidências. Até lá.